Eu não sei dizer pra você se esse filme é um terror ecológico, um suspense sobrenatural ou se ele é um Scooby-Doo melhorado na versão alemã. Antes de eu falar pra vocês o que eu achei sobre esse filme, quais são os seus pontos altos e pontos baixos, eu peço que você se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e curta, que sempre é muito importante as curtidas por aqui. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje vou falar sobre o filme Filhos do Privilégio, que saiu semana passada na Netflix e que eu estava com uma certa expectativa porque o trailer é muito dos interessantes, por mais que seja bem diferentão. Aqui a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que é um adolescente de uma escola de elite, que começa a perceber que a sua irmã está tendo algumas ações muito diferentes logo depois que ela começa a tomar alguns remédios. Eis que ele vai para a escola e percebe que alguns outros adolescentes também começam a ter essas diferenciações de humor e também essas diferenciações até mesmo físicas. Eis que ele começa a investigar toda essa questão junto com uma amiga e ele acaba se envolvendo numa conspiração que envolve todos os adolescentes daquele lugar e também envolve umas questões bem mais complexas do que ele e os seus amigos imaginavam. Vou dizer para vocês que esse filme é muito difícil de ser comentado, porque ele é muito difícil de ser entendido de certa forma, não no sentido de que ele é um filme complexo, mas no sentido que não dá para saber qual é a direção que esse diretor optou fazer. Primeiro tem essa pegada meio juvenil, que tem aquele romance clássico do adolescente que é um pouco tímido, que fica tentando se envolver com outro adolescente, só que pelo menos os filmes alemães que eu assisti, eles não conseguem muito bem desenvolver personagem, tem toda aquela questão do clima que é mais frio e até mesmo das respostas e das relações deles que não são tão quentes quanto a gente está acostumado a ver por aqui. Então fica uma relação bem engessada, eu pelo menos não consegui me ligar a nenhum dos personagens. A outra questão que é trazida é da pílula misteriosa que esses jovens tomam e posteriormente a isso eles passam a ter algumas reações. Essas reações não são muito claras, não dá para saber se elas estão ligadas ou não a essa pílula, e o roteiro poderia ter escolhido um caminho muito mais claro para fazer esse link direto. Aqui dá a entender que é a pílula no final, que se fosse para passar batido, ficou muito confuso. Tem a questão de um terror sobrenatural que é trazido logo na primeira cena e que a gente também tenta entender, afinal a pílula está ligada com o sobrenatural, que está ligada com o romance adolescente, então fica uma questão muito complexa no sentido ruim da história. Eis que chega a parte final, que entrega as nossas respostas, que são bem insatisfatórias e acabam por afundar um barco que já estava cheio de furo e que já era bem previsível que ia cair na desgraça total. Aqui a gente tem uma história extremamente mirabolante que não vai para lugar nenhum e infelizmente é um filme bem ruim da Netflix e não vale a pena você ver não. Então se você estava pensando em dar o play nesse filme, ver no teu final de semana, vou te dar um livramento, não vale a pena, por mais que tenha uma cena ou outra que é interessante, uma questão ou outra que parece ser legal, no final da história o apanhado geral é que ele não vale a pena. Caso você já tenha assistido esse filme, comenta aí embaixo o que você achou dele, se você achou algum ponto positivo que eu não encontrei, pode escrever tranquilamente, lembrando que aqui embaixo sempre é aberto para uma conversação, desde que seja feita com boa educação.